Vocativo. Vocativo é o termo de oração que serve para chamarmos ou interpelarmos o nosso interlocutor, seja ele real ou imaginário. Além disso, ele é um termo que não possui relação sintática com nenhum outro termo de oração, ou seja, não faz parte nem do sujeito nem do predicado. Exemplo: Júlia, preciso que você acorde mais cedo. Nessa frase, o termo Júlia faz papel de vocativo. Aposto. O aposto tem a função de, junto ao substantivo, pronome e oração, resumir, comentar, especificar ou indicar algo, mas ele não pode ser formado por adjetivo, apenas por substantivo ou pronome substantivo. E como exemplo de aposto, temos a frase: Luciana, professora de português, corrigiu todos os trabalhos, sendo a professora de português o aposto. Aposto explicativo. O aposto explicativo é empregado com o objetivo de esclarecer ou de explicar um determinado termo presente na oração, sendo geralmente destacado com travessão, com vírgulas ou com parênteses. Exemplo: Júlia, a melhor amiga de Luciana, trouxe um presente em nome de todos. Exemplo 2. Aqueles dois alunos, Enzo e Fernanda, gabaritaram a prova. Aposto enumerativo. O aposto enumerativo é usado para enumerar partes de termos da oração, sendo frequentemente separado por vírgulas, travessão ou dois pontos. Exemplos: em meus amigos, valorizo sobretudo duas características: respeito e compreensão. Exemplo número 2. Já conheci muitos lugares de Porto Alegre: Centro Histórico, Jardim das Flores, Cidade Baixa e Zona Sul. Aposto recapitulativo ou resumidor. O aposto recapitulativo é usado para resumir em uma só palavra diversos termos da oração. Exemplos: mesas, cadeiras, slides, tudo pronto para a reunião. Exemplo número 2. Respeito, honestidade e carinho. Isso que eu quero em um relacionamento. Aposto comparativo. O aposto comparativo consiste em um termo que estabelece uma comparação entre um termo da oração com alguma outra coisa, sendo costumeiramente destacado por vírgulas. Exemplos: o menino, um pequeno gênio, tirava as melhores notas. Exemplo número 2. Seus olhos, que lembravam o mar, me paralisaram. Aposto distributivo. O aposto distributivo serve para distribuir informações de forma separada em uma oração. Além disso, ele apresenta pontuação e faz uso de pronomes demonstrativos, como esse, este, aquele, aquilo, outro, etc. Exemplo: deu um total de R$10, R$2 para as balas e R$8 para os salgadinhos. Ao fazer o uso dos dois pontos e distribuir os R$10 em 8 e 2, está fazendo uso do aposto distributivo. Aposto circunstancial. Esse aposto expressa a comparação, causa ou tempo e pode vir acompanhado de uma palavra que marca essa relação. Além disso, ele acrescenta um dado a mais sobre o núcleo da oração. Exemplo: as nuvens, gigantescas bolas de algodão encharcado, derramavam sua tempestade sobre o sol. Nessa frase, a sequência de palavras gigantescas bolas de algodão encharcado podem ser consideradas um aposto circunstancial, pois expressam comparação entre as bolas de algodão e as nuvens. Aposto de especificação. Esse aposto geralmente é um nome próprio e é usado para individualizar um termo. Além disso, ele não é separado do nome que especifica por pontuação. Exemplo: meu irmão João foi à praia. Nessa frase, a palavra João está especificando quem é o meu irmão. Sendo assim, é um aposto de especificação. Aposto da oração. Esse aposto apresenta pontuação, geralmente aos dois pontos. Pela regra, ele é introduzido pela conjunção integrante que, mas muitas vezes ele aparece sem o conectivo. Além disso, ele é chamado de oracional por apresentar um verbo dentro dele. Exemplo: ao pular, senti um frio na barriga, indício de seu medo. Nessa frase, o termo sentiu um frio na barriga é o aposto da oração. Diferença entre aposto e vocativo. O aposto possui relação com um ou mais termos da oração, ou no caso o aposto da oração, com toda a oração. Portanto, ele é dependente dos mesmos. Temos como exemplo disso a frase: Valentina Vladimirovna, a primeira mulher a ter ido ao espaço, nasceu em 1973. Perceba que o aposto, a primeira mulher a ter ido ao espaço, não tem autonomia, ele depende do termo Valentina Vladimirovna para fazer sentido. Já o vocativo é um termo independente na oração. Temos um exemplo disso na frase: Caroline, buscar conhecimento e aprender é muito importante. Note que o vocativo Caroline não se relaciona com nenhum termo da oração, é independente. Ademais, se for removido, a oração continuará fazendo sentido. Buscar conhecimento e aprender é muito importante. Porém, às vezes é a oração que depende do vocativo. Temos aqui como exemplo a frase: você, que sonha com uma carreira brilhante, deve sempre buscar encontrar o melhor caminho. Nessa frase, o vocativo você é independente na oração, pois refere-se à pessoa com quem se fala. Porém, a oração, que sonha com uma carreira brilhante, está subordinada a você, por causa do uso do pronome relativo que, o qual se refere à pessoa anterior, ou seja, você é dependente dele.